Seja bem-vindo ao Trabalho em Revista, programa que é produzido aqui pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Neste programa você confere como funcionam as ações regressivas que possibilitam que os valores pagos pelo INSS voltem para os cofres públicos. Há um exercício de cidadania que deve ser exercido. Você sabe como funciona o aviso prévio? Veja quais são os pontos que patrão e empregado devem ficar atentos com o fim do contrato de trabalho. Tanto o empregador quanto o empregado eles podem comunicar um ao outro o seu não mais interesse na continuidade daquele emprego. No quadro à direito, a dúvida é sobre a obrigação de assinar uma advertência da empresa. A convidada para esclarecer a questão é a juíza Elaine Xavier. E em estúdio, a coach Luciane Cunha comenta sobre como conseguir se estabelecer no mercado de trabalho em momentos de crise. Isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. E nos casos de acidentes e mortes do trabalhador, o INSS muitas vezes indeniza a vítima ou família com auxílio saúde ou pensão. Quando a culpa é do patrão, é possível reaver esse dinheiro para os cofres públicos, através das ações regressivas. Entenda melhor como isso afeta todos nós na matéria. Todos os anos são gastos mais de 70 bilhões de reais em aposentadorias especiais e pensões por causa de acidentes de trabalho. Boa parte desse dinheiro sai dos cofres públicos. Cada vez mais o INSS tem recorrido à Justiça para cobrar esses valores dos empregadores que tiveram responsabilidade pelo acidente de trabalho através de ações regressivas. Os danos para os trabalhadores que sofreram acidentes e suas famílias são irreparáveis. Ao exigir dos empregadores a compensação financeira, o INSS também reforça a necessidade de se cumprir as regras de segurança, saúde e higiene no trabalho. Então, a sociedade realmente não deve pagar essa conta quando o acidente acontece em virtude de um ato ilícito praticado pela empresa, que deixou de garantir a segurança no trabalho, que deixou de assegurar, os meios para que o trabalhador exerça a sua atividade. O sacrifício não será mais compartilhado entre as pessoas, mas será suportado única e exclusivamente para aquele que causou um dano ou uma lesão ao trabalhador. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a cada 15 segundos uma pessoa morre no mundo vítima de acidente ou doença relacionada à atividade profissional. A negligência quanto às condições laborais configura culpa do empregador. Nesses casos, a Justiça do Trabalho encaminha a sentença para a cobrança de ação regressiva. E uma vez comprovado em sentença essa culpa, que o juiz do trabalho deva remeter a cópia da sentença à Procuradoria da Fazenda Nacional para que esta entidade ingresse contra um empregador relapso as ações regressivas para evitar um sacrifício geral da sociedade contribuinte do sistema de previdência social. E antes que o contrato de trabalho chegue ao fim, tem o período de aviso prévio, que pode ou não ser cumprido dependendo de alguns critérios. Na matéria agora você confere quais são eles. O aviso prévio é um comunicado de rescisão de contrato com antecedência de no mínimo 30 dias. É como se fosse um prazo dado tanto ao trabalhador quanto ao empregador para se reorganizar diante da saída do funcionário. Esse tempo que eu cumpri o aviso, eu consegui arrumar um outro emprego. O aviso deve ser trabalhado ou indenizado e não pode ocorrer durante as férias e licenças do empregado. Algumas regras básicas do cumprimento dessa norma trabalhista precisam ser seguidas e se diferenciam em duas partes, quando o rompimento do contrato é decisão do empregador ou quando o desligamento é iniciativa do funcionário. Tanto o empregador quanto o empregado eles podem comunicar um ao outro o seu não mais interesse na continuidade daquele emprego. Quando é o empregador que manda embora, o empregado tem o direito de escolher se o seu horário será reduzido em 2 horas diárias ou a ausência do serviço por 7 dias corridos, sem que haja prejuízo no salário integral. Se o empregador não quiser que o empregado cumpra, ele deve indenizá-lo. Quando é o empregado que pede o aviso,
ele não tem direito à redução de jornada de trabalho. E se optar por não cumprir o aviso, é ele quem terá que indenizar a empresa. Conforme a alteração na lei, o aviso prévio antes concedido na proporção de 30 dias ao empregado com 1 ano ou mais de profissão na mesma empresa mudou. Mudança essa ainda pouco conhecida pela população. Eu fiquei sabendo, mas eu não sei ainda a respeito o que mudou no aviso. Pelas novas regras, para cada ano adicional de serviço, o aviso prévio aumenta em 3 dias até o limite de 90. Para receber ou, no caso de pedido de demissão, cumprir 90 dias, o funcionário terá de ser contratado há mais de 20 anos da empresa. E o valor do aviso prévio deve ser pago equivalente ao do último salário devido ao empregado. E agora é hora de ficar por dentro dos seus direitos e deveres no mundo do trabalho. E a dúvida de hoje é do Osivan. Ele quer saber se é obrigado a assinar a advertência da empresa. E nós convidamos a juíza Elaine Xavier para participar do quadro É Direito e esclarecer essa dúvida. Confira. Meu nome é Osivan e eu queria saber se eu sou obrigado a assinar uma advertência se eu não quiser. Olá, Osivan. Respondendo à sua dúvida, a advertência escrita depois da advertência verbal é a penalidade mais leve que o empregador pode dar ao empregado no caso de cometimento de uma falta. O empregado pode se recusar a assinar a advertência caso não concorde com ela. Neste caso, o empregador deverá ler a comunicação para o empregado na presença de 2 testemunhas que irão assinar o documento para fins de prova, caso necessário. E você também pode participar. Envie para a gente um vídeo ou mensagem com a sua dúvida para o e-mail comunicacal@trt23.jus.br ou mesmo pelo Facebook com a hashtag É Direito. Falando em redes sociais, a Júlia Correia traz agora o que rolou de melhor em nosso perfil no Facebook. Júlia, com você. Oi, Ezequias, eu estou de volta para trazer as novidades das nossas redes sociais. E a imaginação por aqui não para. Os posts, além de criativos, trazem muita orientação. Quer ver só? A gente sabe que tem trabalhador por aí que tem muita criatividade para justificar a falta no trabalho. E vai desde a morte da avó até alguma doença. E para piorar, a pessoa ainda tem a coragem de levar um atestado para o chefe? Pode? Que feio, hein? Claro que este não é o seu caso, né? No post, nós vemos que o melhor jeito para conseguir uma folga e resolver os problemas pessoais é falando a verdade. Aqui, o funcionário dá um exemplo para cometer uma falta no trabalho quando necessário. Ele diz para o chefe: estou com um problema pessoal urgente e preciso de umas horas para resolver. Você me libera? Depois eu compenso. É isso aí, essa é a prática correta. Além dos mais de 100 compartilhamentos, foram muitas curtidas e comentários na nossa página. A Suelen classificou como espetacular os posts. Parabéns! Obrigada, Suelen, você tem razão. E atenção para este post que é muito instrutivo. Você sabe qual o prazo para o trabalhador buscar os direitos na justiça depois que sair do emprego? O post explica direitinho. Acertou quem respondeu 2 anos. É o prazo previsto por lei para quem quer ajuizar uma ação contra o empregador que não respeitou os direitos. Depois disso, o direito de reclamar prescreve. Mais de 500 pessoas curtiram e comentaram. O Albert Nobre deu os parabéns e disse que esta é a definição de um departamento de comunicação antenado. Verdade, Albert. Pensa numa equipe que sabe tudo. Viu só? Quem curte o nosso Facebook aprende tudo sobre direitos trabalhistas de uma maneira bem humorada e nunca mais esquece. Você pode curtir a nossa página do TRT Mato Grosso e ficar por dentro de tudo sobre a Justiça do Trabalho. E lembrando que agora você também pode seguir a gente no Instagram, TRT Mato Grosso. Eu fico por aqui, mas semana que vem eu volto. Você aí continue conectado com a gente através das nossas redes sociais. Ezequias. Obrigado, Julie. Agora fique por dentro do que acontece aqui na Justiça do Trabalho com o Giro da Semana.
Uma clínica odontológica da cidade de Colíder foi condenada a reconhecer o vínculo de emprego de um dentista que trabalhou na empresa por pelo menos 3 anos. O dentista ajuizou uma ação alegando que trabalhou na empresa entre 2013 e 2016 sem contrato de trabalho, mesmo preenchendo todos os pontos exigidos para configurar a relação de emprego: pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. A Vara do Trabalho de Colíder condenou a empresa a assinar a carteira de trabalho e o pagamento das verbas trabalhistas. A Vara do Trabalho de Juara fez a entrega do Prêmio Advogado Conciliador de 2016. Os advogados Ronaldo Costa de Souza e Fernando do Nascimento Melo foram os profissionais vencedores que efetuaram 22 acordos trabalhistas. A premiação foi realizada pela primeira vez em 2013, em parceria com a subseção local da OAB. O Prêmio Advogado Conciliador busca conscientizar os advogados sobre as vantagens da composição amigável em conflitos judiciais. O concurso se baseia no modelo lançado de forma pioneira pela Vara Trabalhista de Colíder em 2012. A segunda Vara do Trabalho de Rondonópolis negou o pedido de decisão liminar pedida pelo Ministério Público do Trabalho em ação civil pública, ajuizada contra entidades tanto de empresas quanto de trabalhadores do setor de transporte de cargas de Mato Grosso. O MPT requereu que fosse proibida a celebração de acordos para prorrogar a jornada de trabalho dos motoristas em até 4 horas diárias. O pedido de tutela de urgência foi rejeitado e o pedido do MPT será reexaminado posteriormente na sentença. E no próximo bloco, a jornalista Aline Cubas recebe a Luciene Cunha, da Sociedade Brasileira de Coaching. Entre outros assuntos, ela comenta sobre os desafios do mercado de trabalho em momentos de crise. Não saia daí, que a gente volta já. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Tá indo aonde? Tô subindo. Meu turno já vai começar. Cadê o capacete, o óculos, a luva? Cadê o cinto de proteção? Larga de ser chato, rapaz. Esse troço me atrapalha, me aperta e não consigo trabalhar. Ó, dá licença que eu já tô atrasado. Eu te falei, trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Na hora da rescisão do contrato, empregador e empregado nem sempre estão do mesmo lado, mas no acerto precisam pôr à mesa todos os detalhes do contrato de trabalho e como ele foi cumprido. Este é o melhor momento para resolver as pendências. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Em tempos de poucas vagas no mercado de trabalho, o que fazer para conseguir um emprego? Para responder essa pergunta, a gente recebe hoje Luciene Cunha, da Sociedade Brasileira de Coaching. Luciene, como está o mercado de trabalho hoje em Mato Grosso? Então, Aline, o mercado em Mato Grosso, ele não está diferente do resto do país no que diz respeito a toda essa crise que existe, que é real e que não adianta maquiar. Né? Porque dentro do coaching a gente trabalha muito essa relação da situação atual à situação que a pessoa deseja. Em Mato Grosso existe muita gente, de fato, à procura de emprego, mas muitas pessoas
com uma qualificação abaixo do que se espera, do que se pede nas empresas. Ou também existe pessoas que, na realidade, elas não sabem exatamente o que elas querem. Ou elas saíram da empresa, foram mandadas embora, ou simplesmente estão procurando o primeiro emprego e, com isso, elas não têm uma clareza do que buscar, onde buscar. Então, em Mato Grosso, a crise existe? Existe, mas ela é menor. Então existem vagas. Existem vagas, existem profissionais qualificados, mas perdidos, e existe, evidentemente, também aquelas pessoas que não estão qualificadas e precisam se qualificar para vagas específicas. Então, ou seja, isso é uma realidade do nosso estado. E isso é bom no que diz respeito à relação de existir vagas em Mato Grosso. Por quê? Porque muitas empresas têm buscado profissionais fora. Você poderia dar exemplo, Luciene, assim, que tipo de profissional e de vagas existem e que há dificuldade de preencher com a mão de obra que a gente tem aqui? São 2 pontos, né? Nós temos aí a relação operacional, que é aquela onde é o trabalho mais braçal, que precisa de fato de qualificação específica, né? E que muitas pessoas hoje, com uma onda de empreendedorismo, né? Que as pessoas elas estão arriscando mais ir para o mercado, inovando, tentando sobreviver. Essas pessoas, elas na realidade, elas não estão aceitando mais alguns tipos de atividades. Tá? E existe aquele outro que é onde trabalha na linha de staff, que são aquelas pessoas que precisam, de fato, tomar decisões, ajudar a empresa no lado estratégico, no que diz respeito a gerenciamento, que são os líderes, que também, nesse ponto, nós temos como dividir, né, aquelas pessoas que estão começando a carreira, aquelas pessoas que já estão há algum tempo no mercado, aquelas pessoas que aposentaram e que querem querem voltar para o mercado novamente. Então, dentro desses dos seus 2 perfis que você citou aí, de quem já está no mercado de trabalho há algum tempo e quem está iniciando, eu queria a gente começar conversando então sobre esse profissional com mais idade, há mais tempo no mercado de trabalho, mais experiente e que perdeu o emprego. O que ele deve fazer? Primeiro ponto, ele precisa ter clareza do que ele de fato quer nessa recolocação. O que acontece muitas das vezes é que a pessoa ela tem um currículo fantástico, tem uma experiência, tem a expertise em várias funções pelo tempo de caminhada, porém a pessoa não sabe se vender. A pessoa não tem uma clareza de fato do que ela quer fazer, o que ela gostaria, em que tipo de ramo que eu quero trabalhar, o que eu gosto de fazer. Então é importante a pessoa saber qual é o meu propósito de vida, onde eu gostaria de estar trabalhando. Luciene, mas quem está desempregado não está, muitas das vezes, ou se não a maioria das vezes, tão desesperado que na verdade ele não foca porque qualquer coisa ele está aceitando? O desespero, falta de paz de espírito é algo que acaba impedindo esse profissional de se recolocar no mercado também. Por quê? Porque a paz de espírito, ela te dá tranquilidade para que você possa pensar, parar, analisar, fazer um diagnóstico de como está a sua vida financeira. A relação de voltar para o mercado de trabalho tem 2 facetas também. Uma é a questão financeira, a outra é a relação de ficar parado, né? Então, você me perguntou, essa pessoa ela foi mandada embora. Quando se manda embora, mexe com a autoestima do ser humano. E o primeiro momento, a pessoa precisa se movimentar para voltar imediatamente para o mercado. E não simplesmente a pessoa ficar aguardando, porque agora eu vou descansar, agora eu vou fazer algo rápido, mas que me dê felicidade, me dê tranquilidade, e logo eu volto, né? E aí, isso é um erro. Isso é um erro. Isso é um erro, porque o que ocorre? Essa pessoa foi mandada embora. Ela, fora de uma empresa, ela tem um valor menor no mercado, né? Por que foi mandada embora? Qual foi o motivo? Porque se a crise, numa crise, a empresa vai estar verificando muito números, certo? E aquele profissional, ele é um número. E geralmente pode acontecer dessa pessoa ser substituída por alguém mais barato, né? Por ser um negócio, isso é muito comum acontecer. Que é um erro, porque o capital intelectual tem um valor imensurável dentro dos negócios. Essa pessoa ela tem que ter tranquilidade em saber, bom, eu sou o que sou, agora eu vou me propor
novamente, vou propor essa volta para o mercado a partir de quê? A partir do que eu sei, do que eu já tenho de carreira, do que eu tenho já de experiência. E chegar nesse momento, atualizar suas redes sociais, né? O LinkedIn principalmente. Que é um site de relacionamento profissional. Sim, exatamente. E a pessoa customizar o seu currículo. O que é customizar? Você falou anteriormente de saber se vender. Se vender. Né? Então, para quem está assistindo e que está desempregado, o que é se vender? Se vender é a postura em si. É não deixar que o que passa na mente dessa pessoa, no que diz respeito, eu estou desempregado e agora, e começar a ficar focando no problema, leve a pessoa a não se cuidar. A pessoa precisa estar se vendendo, de fato, porque no que diz respeito à imagem, né? No que diz respeito à própria forma que ela vai buscar. Porque esse se vender é ela saber escrever sobre o que ela possui, mas de forma que aquela empresa na qual ela está buscando compre. E como fazer isso, evidentemente? O primeiro ponto eu estou levando o meu currículo por levar, eu estou levando porque existe uma possibilidade de uma vaga. Se eu estou levando por levar, eu vou, obviamente, buscar uma possibilidade, né, de uma entrevista, de conversar com alguém dentro da empresa para conseguir, de fato, vender-se para a pessoa certa. Também não é para vender com qualquer outra pessoa, não adianta. Né? E nessa situação relacionada a uma vaga que surgiu, ela precisa colocar, tem expertise, o que ela tem que fazer? Lá no objetivo, ela precisa de fato qualificar-se de tal maneira, redigir de tal maneira que a pessoa que vai selecionar os currículos possa de fato comprá-la no papel, porque ela não vai ter essa chance de se vender, né? Então a gente diz o seguinte: em 1 minuto, se você tivesse que se vender, como é que você faria? O que você falaria de você? Você é quem? Em 1 minuto. Vamos pensar numa ida de um elevador. Você encontra com a pessoa certa no seu prédio. E aí você quer se apresentar para essa pessoa. Tem um cartão, não tem um cartão? Como é que você se venderia? Então essa pessoa tem que pensar nisso. Como é que eu me venderia em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? Luciene, e para aquele outro perfil? Aquele pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora, ou entrou há pouco tempo, mais jovem, mais sem experiência, né, do que esse outro perfil que a gente estava falando agora. Para quem está começando essa caminhada ou vai começar, o que essa pessoa tem que fazer? Volto a falar sobre a clareza novamente. Né? A clareza, ela vai dar a tanta pessoa que está no mercado e saiu desse mercado por uma situação de ser mandado embora ou não, como essa pessoa que vai entrar no mercado, ela precisa, de fato, saber onde, em que eu gosto de trabalhar, em qual segmento. Fazer o que você gosta nem sempre é possível, mas se você necessita, se você está numa idade onde você vai ainda planejar o seu futuro, é importante você planejar aquilo que de fato é preciso, aquilo que você gosta de fazer. Qual é o propósito dessa pessoa? Né? Saber de fato em que segmento, dentro desse segmento, quais são as empresas que existem aqui em Cuiabá, em Mato Grosso. Eu tenho disponibilidade para poder viajar, ir para o interior e arriscar. Eu preciso, evidentemente, também, essa pessoa precisa saber que quando você não tem essa experiência, o teu valor no mercado é menor e aceitar isso. Muitos jovens, eles querem se colocar no mercado e eles acreditam, né, que o salário é tudo e não é. A carreira dentro daquela empresa, o que a empresa pode proporcionar para essa pessoa. Não querer começar a subir a escada pelo último degrau, sim, é isso? Exatamente. Luciene, agora para a gente encerrar, tanto para esse perfil de quem está há mais tempo, mais experiente, com mais idade, quanto para esse outro, né, desse trabalhador, dessa pessoa que está começando, para os dois, como manter a motivação depois que a gente sabe de bater muitas portas, entregar muitos currículos, como se manter ainda focado nessa busca e nessa esperança de que há vaga ainda?
Aline, existe uma premissa dentro da neurociência, né, um estudo embasado que comprova que tudo aquilo que você pensa afeta o que você sente. Tá? Então, se existe essa situação, tudo que você pensa vai afetar o seu sentimento, o que afeta o seu sentimento afeta a sua fisiologia, afeta a sua forma de agir, os seus hábitos, e aí você começa a fazer escolhas erradas. É importante essa pessoa se manter motivada de forma a pensar positivamente, porque se uma pessoa consegue, a outra também consegue. Ela precisa, evidentemente, mapear dentro desse processo de busca quais são os pontos fortes que essa pessoa possui, que iria colocá-la novamente no mercado. Quais são as fraquezas, o que fez aquela pessoa que foi mandada embora ser mandada embora? Né? O que de fato ele poderia fazer para melhorar? E essa pessoa que está começando agora uma carreira, o que essa pessoa poderia, evidentemente, se moldar em quem? Qual seria um profissional, né, alguém que ele admira, para poder, de fato, mapear aquela pessoa e seguir aqueles caminhos. Eu recomendo que a pessoa faça leituras que não simplesmente autoajuda, mas que a pessoa procure fazer leituras e conversar com pessoas autoastral, pessoas positivas, não pessoas que vão, evidentemente, dizer, tá difícil mesmo, a crise está horrível, porque a gente sabe que existe essa crise. Existe sim, mas quem define se essa crise vai afetar diretamente ou não é a própria pessoa. Tanto para uma situação quanto para outra situação, essa pessoa ela pode perfeitamente mudar a reação que ela vai ter com esse impacto de ter ou não ter o emprego. O que eu posso fazer para me recolocar no mercado? Essa resposta está dentro da pessoa. Qual é o meu ponto forte que de fato eu vou conseguir vender? Mas eu tenho problema de oratória. Buscar qualificação. Eu não tenho recurso financeiro nesse momento. A internet está cheio de coisas gratuitas e coisas boas. Então, busque de fato conversar, tirar os sabotadores que todo ser humano possui e focar naquilo que se quer. Né? E focar. Eu quero aquela empresa, o que aquela empresa precisa ter, o que eu preciso ser e fazer para estar lá. Para chegar lá. Luciane Cunha, coach da Sociedade Brasileira de Coach, muito obrigada pela sua participação, por todas essas informações. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link Vídeos. O programa também está disponível no YouTube, no endereço que aparece aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do TRT e seguir o Tribunal no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.